abre a geladeira, pega uma cerveja, puxa a cadeira, se aproxega do nosso lado, que hoje a gente vai recordar as histórias da Copa aqui no podcast do Armário da Bola. Começando agora a nossa terceira edição do especial Copa das Copas, a Copa de 2014. Hoje vamos lembrar histórias mais pessoais sobre a nossa Copa favorita, onde estávamos, o que fizemos, do que nos alimentávamos, cerveja, e vamos contar com os nossos amigos para isso. Um programa mais leve, vamos falar um pouco menos de campo e bola e mais do lado pessoal dessa competição, porque afinal, uma Copa do Mundo não é feita só de gols, mas também das histórias que passeiam pelos países sede. Meu nome é Gustavo Angelés e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. No Flow! Aí, hoje estamos chegando no Flow, hein? Coberto de malemolência, com a coleção de sotaques diferentes aqui, para falar de todas as sedes da Copa do Mundo, falar do que faz o futebol, né, cara? Que é a história de quem vive, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Eu acho que vai ser um episódio muito legal. A gente convidou muita gente muito legal e muito querida para falar. Estou ansioso para ouvir todos os depoimentos, estou ansioso para lembrar as histórias também. A Copa do Mundo foi muito legal dentro de campo, mas foi mais legal fora dele. E hoje é para falar disso, para falar do que aconteceu Brasil afora. Como ficou o Brasil durante a Copa do Mundo. Esse é o nosso terceiro programa especial de uma série de 5 sobre essa Copa de 2014. Nas últimas 2 semanas falamos da primeira fase, das quartas e das oitavas. Além das zebras, ou tamanduás bandeiras, como estabelecemos aqui, e dos países latino-americanos. Nas próximas 2 semanas, vamos falar dos momentos decisivos dessa Copa. E, óbvio, do fatídico 7-1. Mas antes de ir pro programa, a gente tem que fazer a nossa rotina de sempre. Chico, explica aí o que é o Armário da Bola. Armário da Bola é o nosso projeto, nosso blog, onde a gente conta histórias do futebol, lembrando as camisas de quem vestiu, grandes heróis, grandes equipes, grandes treinadores, grandes histórias de amor, sempre analisando o futebol não só como esporte, mas também como fenômeno cultural. Tá lá, tem o blog com os textos, armariodabola.com, e nosso podcast aqui, obviamente, né, que já chegamos, essa é a 13ª edição. Essa é a 13ª edição. Estamos nas redes sociais, Instagram, Armário da Bola, Twitter, Armário da Bola, Facebook, Armário da Bola, dá o like, dá o joinha, compartilha, faz tudo que tem que fazer. E vamos ao programa. Roda a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Antes de ir pro programa, temos que fazer mais correções sobre Falcão Garcia. Eu acho que é importante a gente se privar de falar desse atleta, nunca mais tratar ele aqui, porque é o segundo programa seguido que a gente comete erros sobre ele. A gente falou que ele se machucou no Atlético de Madrid, sendo que ele já estava no Mônaco, e não no Atlético de Madrid. Eu acho que isso é maldição por causa do isqueiro que a gente perdeu. Essa história do isqueiro é boa. A gente, uma vez, na véspera da Copa do Mundo, poucos meses antes, saímos com o nosso amigo, que é outro Gustavo, né? Beijo, Guga. E eis que a gente, por um acesso de álcool no sangue, a gente resolveu comprar esse isqueiro no boteco mais pé sujo possível. Entre pinguças e garrafas de cachaça duvidosas, a gente avistou esse isqueiro que era o Falcão Garcia com a camisa do Porto, ainda por cima. Não, Atlético de Madrid. Ele tava com a camisa do Madrid. Ele tava no Atlético já? Ah, menos mal. E aí a gente comprou esse isqueiro e ele virou um símbolo. Mas o Gustavo, infelizmente, perdeu esse isqueiro. E é por isso que o Falcão Garcia tá voltando pra nos assombrar. Isso é uma cisma na nossa amizade. Chico nunca me perdoa. Além disso, trazendo aqui informação sobre o goleiro Ochoa, do México, que é algo muito importante que a gente deixou de fora. Ele foi namorado da Dulce Maria, do RBD. Antes de ir pros nossos áudios, dos nossos grandíssimos convidados, eu tenho uma historinha pessoal pra contar, que é a história sobre o Fantasma de 50. Pra quem não lembra, patrocinadora do Uruguai era a Puma na época, e eles fizeram uma açãozinha no YouTube, uma ativaçãozinha que fez mega sucesso, que foi o Fantasma de 50 já está no Brasil. Quem tava ligado nas redes sociais na época com certeza viu o fantasma com um lençol azul celeste e o número 50 atrás assustando a galera pelo Rio de Janeiro, e terminava com ele no Maracanã. Era uma propagandazinha. E o que foi engraçado é que eu fui incumbido pelo jornal Lance de produzir uma resposta a essa
propaganda. No começo... Aí você fez o filme Ghostbusters. Foi Exatamente, assim que surgiu esse... em 83, porque rolou uma viagem no tempo aí. Não, e aí eu montei um grupo de amigos meus pra produzir isso aí, e a gente fez uma resposta pra esse vídeo que era Fantasmas Não Existem, que foi menos visto do que o original, porque a gente não tinha a potência da Puma, mas, cara, foi bem legal. A gente gravou no Dona Marta, gravou pela rua, a gente botou minha avó pra participar. Eu vou botar o link na descrição. A gente fez um videozinho muito legal e o nosso mote era que o fantasma já não assusta mais ninguém. A gente botava ele pra assustar uns velhinhos, uns idosos. A gente, inclusive, arranjou um velhinho aleatório pra ficar do lado da estátua do Drummond, e o velhinho era a cara do Drummond, só faltava o óculos. Só que ele tava sem camisa, porque tava na praia, e aí botou minha avó também pra tomar susto, e depois ele ia pra assustar umas crianças. Eu não vou dar spoiler também, porque eu vou botar aí, todo mundo tem que ir lá ver depois. Mas foi muito divertido. Fica meu abraço aqui pros amigos que fizeram junto comigo isso aí. O Monclar, Tentilhão, o Arthur, o Vitor, o Conan. E aí foi isso. Essa é a história que eu queria contar de um portfóliozinho aí que a Copa do Mundo me deu. Algo que eu carrego com orgulho até hoje, que ficou bem legal. Ainda mais pra algo produzido por poucos universitários ali na primeira metade da faculdade. E agora vamos para as cidades sedes, né? Hoje o nosso programa, a gente vai ter 13 convidados. Quer dizer, a gente tem 12 convidados, na real. São 12 cidades sedes, a gente tem 12 convidados. Porque uma cidade sede é o Rio, a gente não teve convidado para falar do Rio, porque nós estávamos no Rio. 12 convidados, cada um de uma cidade sede e surpresa que a gente vai falar mais pra frente. E cada um vai falar um pouquinho de como foi a Copa do Mundo na própria cidade. A gente vai começar com Manaus, a cidade escolhida para representar a região norte na Copa de 2014. A Arena da Amazônia, com capacidade para 40.549 espectadores, recebeu 4 partidas durante a competição, todas na primeira fase. Foram elas: Inglaterra e Itália pelo grupo D, Croácia e Camarões pelo grupo A, Portugal e Estados Unidos pelo grupo G e Suíça e Honduras pelo grupo E. Para falar sobre Manaus, temos a contribuição de Gilson Makimoto, grande armador das peladas basqueteiras pelo país e participante do podcast Let's Dance, sobre o time da NBA New Orleans Pelicans. Solta o áudio do Gilson aí. Fala pessoal do Armário da Bola, um prazer muito grande participar do podcast de vocês. Meu nome é Gilson, eu moro aqui na cidade de Manaus, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, onde nós tivemos aí um grande prazer, de receber os 4 jogos da Copa que tiveram aqui, Então foi algo bem legal aqui pra gente. Apesar de todas as denúncias aí de corrupção na construção da arena, todos os imbróglios de atraso e tudo mais, mas foi uma época muito, muito importante aqui para a região, porque o nosso vizinho aqui, o Pará, ele por condições de futebol, e estrutura, estava mais preparado para receber os jogos do que Manaus. Mas só que Manaus, a gente está aqui dentro da região amazônica, 95% de cobertura vegetal, é um atrativo muito grande que a gente tem aqui, Então acabou se escolhendo a nossa cidade para estar recebendo os jogos da Copa. Então, porque assim, o amazonense gosta de futebol, mas só que aqui nós, por problemas locais aqui de patrocínio, de outros atrativos que nós temos aqui, o futebol acabou perdendo força, e desde a década de 90 aí, o último grande time que a gente teve foi o São Raimundo aqui em meados de 2000, ainda estava na Série B, depois ele caiu, só retornando agora para a Série C com o Manaus, Foi justamente uma equipe criada nessa época da difusão da Copa. Então, assim, pra gente, em termos de clima, assim, gerou bastante comoção, assim, e também preocupação, pela visita dos turistas, principalmente dos ingleses, que tinham a fama dos hooligans. Então, teve aqui uma certa preocupação, assim, mas no final não aconteceu nada, foi algo bem legal, acabou gerando bastante memes, porque para quem não conhece, aqui na nossa cidade
a média de temperatura é em torno de 35 graus com 90% de umidade. Então você está praticamente dentro de uma panela de pressão, né? Então, os europeus chegando aqui com um sol aqui bem na época de junho, que já é uma época mais seca, então geraram vários memes aí, como eu falei, de pessoas assim bastante queimadas, né? Até bastante engraçado na época, mas em termos assim também de engajamento, né, da cidade, teve bastante fluxo, né, turístico. Inclusive, esse ano a gente até brincava, né? Quem vai ser os filhos da Copa, né? Com tanta visita aqui de turistas, então... E também o amazonense é um povo muito hospitaleiro. Então acabou dando bastante histórias, né? Mas mais engraçado realmente foi essa questão dos europeus com o clima local, né? Porque a gente fala aqui que pro amazonense, quando a gente está com abaixo de 30 graus, a gente já está como se vestindo roupa de frio. Então, assim, isso aí foi muito, muito, muito engraçado. Ter eles aqui, né, sob essas condições, né. Pra gente, a gente queria que tivesse mais jogos, mas acabou fechando só em 4. Mas foi uma experiência muito legal. Tá aí o áudio do Gilson, a gente agradece de novo. Importante a gente comentar aqui que a gente não escutou os áudios antes, a gente tá vendo tudo agora e a gente deixou bem solto, a gente não guiou nada, a gente só falou, cara, conta como é que foi e aí vamos ver o que vai surgir. Vai ser diversidade de linhas narrativas e diversidade de sotaques aqui. Eu adoro ouvir essa mistura de sotaques, cara, essa é uma coisa que eu acho muito legal. Porque realmente foi uma surpresa, porque o futebol amazonense não é dos mais fortes, mas não podia faltar um estádio na região norte. E acho que Manaus acabou sendo uma boa escolha, né? Cara, eu vou te falar. Assim, eu ia até falar isso que o Gilson falou, que rolou essa polêmica, né? Porque faria muito mais sentido pelo lado, sem pensar em quanto a gente pode tirar com corrupção, né? Uhum. Pessoas pensando puramente na logística, faria muito mais sentido renovar o Mangueirão, em Belém, que é uma cidade que tem uma tradição, ainda que não seja de Série A, né? É uma tradição muito forte. Porra, Remo e Paysandu é um dos maiores clássicos do país, com certeza. É uma cidade com torcidas muito fortes, com uma tradição maior, com um estádio grande já, que era praticamente reformar, né? Modernizar. Com certeza mais barato do que erguer um estádio do zero. Porém, Manaus acabou sendo escolhida. E eu acho que, assim... Manaus protagonizou, né, a cena do nosso querido amigo inglês vestido de templário por 3 dias sem saber o que estava bebendo. O que esse amigo devia estar passando de calor não é brincadeira não, cara. Não, em Manaus, bicho. Se fosse em qualquer lugar do Brasil já seria maravilhoso. Mas, pô, se fosse em Porto Alegre, em Curitiba, era uma coisa. O rapaz estava em Manaus há 3 dias vestido de templário, com armadura, bebendo Itaipava, mano. Eu acho que só isso já justifica a presença da Copa em Manaus, sabe? A existência desse homem, a ida desse homem a Manaus, a expedição dele ao coração amazônico, já justifica a presença de Manaus. Mas eu acho legal lembrar que Manaus, recentemente, cresceu muito a tradição e se tornou a capital do futebol feminino no Brasil, né? Uhum. Porque, talvez não a capital, mas virou um polo muito importante de futebol feminino, porque tem o Iranduba, que é um clube de Manaus que enche a Arena da Amazônia com frequência. É um time que está sempre brigando pelo título do futebol feminino nos últimos anos, do Brasileirão Feminino. Isso é interessante, né, cara? Foi uma saída diferente. Ainda que o clube passe por problemas financeiros, é uma história interessante, né, cara? É uma história que a gente não vê tanto em outros lugares do Brasil. Exatamente. Agora, descendo um pouquinho... vamos para Cuiabá, de onde temos uma participação de uma personalidade, Edvande Nepomuceno, conhecido nas rodas de samba como Nepoprimo. O estádio da capital do Mato Grosso era a Arena Pantanal, com capacidade para 41.112 pessoas e também foi palco de 4 jogos nessa Copa, todos na primeira fase. Chile e Austrália pelo grupo B, Rússia e Coreia do Sul pelo grupo H, Bósnia e Nigéria pelo grupo F, Colômbia e Japão pelo grupo C. Vamos rodar aí o áudio do Nepoprimo. Oi!
E aí, galera, aqui é o Júnior, meu nome é Júnior, mais conhecido como Nepo Primo para os íntimos. Eu sou aqui de Cuiabá e por isso eu vim falar sobre a sede de Cuiabá na Copa de 14. Levando o contexto histórico, a Arena Pantanal, que foi a sede dos jogos, né, ela teve 4 partidas na Copa. Essa arena ela foi construída em cima de outro estádio, na verdade. Foi demolido um estádio, chamava Governador José Fragelli, mais conhecido como Verdão, na época. Eu lembro que quando eu era pequeno eu fui assistir vários jogos aqui de campeonato estadual. Aqui eu lembro que eu fui assistir uma vez uma partida do Brasil, um amistoso, eu era bem pequeno. Ela foi inaugurada em 2014, uns 2 meses antes da Copa, em abril, num jogo do Misto contra o Santos. O Misto é um time aqui é um time mais conhecido aqui da cidade, e ele enfrentou o Santos em 2014 pela Copa do Brasil. Foi 0-0 esse jogo. Na Copa teve 4 jogos aqui em Cuiabá, na Arena Pantanal. Chile e Austrália foi 3-1. Eu lembro que nesse jogo o Valdívia jogou muito bem, ele deu uma assistência para o Sanches. Teve Rússia e Coreia. Eu fui nesse jogo de Rússia e Coreia, mas foi um jogo muito ruim, que inclusive foi aquele jogo que o goleiro da Rússia, que eu esqueci o nome agora, ele frangou. Ele tomou um frango muito feio, acho que foi o frango mais feio da Copa. E teve Nigéria 1-0 contra a Bósnia, o time do Chico, né? E teve o jogo que eu achei o jogo melhorzinho, que na verdade foi uma sapatada da Colômbia no Japão, foi 4-1. Nesse jogo, inclusive, o Rames fez um golaço, que na época foi até antes dele fazer aquele gol contra o Uruguai nas oitavas, acho que era um dos gols mais bonitos da Copa na época. Ele recebeu um lançamento, ele partiu para cima do zagueiro, ele deu um corte no zagueiro, que o zagueiro ficou sem pai nem mãe e tocou por cima do goleiro, meio encobrindo. Nesse jogo também foi aquele jogo que o goleiro da Colômbia, que tinha uns 55 anos, ele entrou. Ele era banco, ele entrou para bater o recorde lá. Mas é isso. Eu lembro que a cidade na época foi invadida por chileno, cara. A torcida do Chile é muito foda. Ela invadiu a cidade. Eu lembro que eu torci demais pro Chile nessa Copa, menos contra o Brasil, na verdade. Porque os caras eram muito foda. Cara, os caras tomaram a cidade de assalto mesmo. A torcida da Colômbia chegou perto aqui na cidade, levando em conta o que eu vivi aqui. Eles também invadiram a cidade, mas o Chile eu acho que foi até numa proporção maior. Eu lembro de uma história, no caso eu vivenciei, na época eu andava muito de ônibus para lá e para cá. Eu lembro que eu voltando com uma colega minha de ônibus para casa, tava cheio de chileno no busão. Era acho que uns 2 dias antes da partida do Chile. E ela conheceu um chileno e ela começou a conversar com o cara e ela acabou tendo um caso com o cara. Não sei o que deu, mas depois também parei de conversar com ela, mas na verdade não era muito amiga, mas isso aí não tem conta. Mas é isso, um abraço aí pro Guga Coppola e pro Chico das Camisas. Muito obrigado e é isso. Tá aí o Nepoprimo sendo talaricado pelo chileno no ônibus e revelando aqui pra todo o Brasil. O Nepoprimo que demonstrou... Porra, esse áudio do Nepoprimo foi uma montanha-russa de emoções, né? Ele demonstrou conhecimento do podcast, fez referências, botou o EA no começo, teve participação do cachorro dele também, o Joey. Acho que o Scorsese que dirigiu esse áudio do primo, inclusive. Como que fala talarico em espanhol, cara? Tajarico. E acabou que Cuiabá foi menos privilegiada na qualidade dos jogos, mas teve boas histórias também, né? Cara, Cuiabá também foi escolhida por uma situação parecida com Manaus, né? Foi escolhida por ser a cidade que representa o Pantanal, né? O coração do Brasil ali. Outro bioma importante para a fauna e para a flora brasileiras, né? E Cuiabá foi uma das cidades que mais teve problema, né?
Eu até separei aqui duas notícias. A primeira do G1, de 23 de maio de 2018. Né? Estamos aqui no nosso podcast de 2014, eu dou esse salto para o futuro. Em 2018, título da matéria: há um mês da Copa da Rússia, Cuiabá ainda tem 9 obras no Mundial de 2014 inacabadas. E aí eu aproveito para separar aqui uma matéria de 12 de janeiro de 2020, que foi anteontem. 6 anos após a Copa, 8 obras em Cuiabá ainda não foram concluídas. Mas vamos continuar na fé, vamos continuar esperando que vem coisa boa por aí, hein, cara. Era 9 e depois passou a ser 8. Sim, completaram então, uma obra em 2 anos. Placar da vida, né? Uma obra foi completada. Tu acha que é fácil completar? Tu foi lá, tu foi lá rebocar a parede? Não é por isso que tu tá reclamando. Eu vou falar o seguinte, digo mais, tá? Desde 2018, nenhuma outra cidade sede do Brasil inteiro completou tanta obra pra Copa do Mundo quanto Cuiabá, tá? Exatamente, o pessoal reclamando aí. Isso que complica, é isso que dá ficar dando voz pra esquerdistas. Por que fica torcendo contra, entendeu? Exatamente. O Brasil. Então, saindo de Cuiabá, saindo do Centro-Oeste, é engraçado porque acho que a gente assumiu o espírito do áudio do Nepoprimo, porque a gente falou de tudo menos de Cuiabá. Mas vamos pro Nordeste. Falei de Cuiabá, que acabei de defender a cidade aqui como marco da infraestrutura pra Copa do Mundo. Chegando no Nordeste, a primeira cidade que a gente vai falar é Natal, capital do Rio Grande do Norte. O estádio recebeu as seguintes partidas: México e Camarões pelo grupo A, Gana e Estados Unidos pelo grupo G, Grécia e Japão pelo grupo C, Uruguai e Itália pelo grupo D. Jogos interessantes. Jogos interessantes para uma capacidade de 39.971 pessoas. De lá quem fala é o Daniel Menezes. Roda o áudio aí do Daniel. Fala pessoal aí do podcast Armários da Bola, agradecer aí pelo convite do Angelés. Então, eu sou Daniel, moro em Natal, e para falar um pouco aí da experiência da Copa 2014 aqui na cidade, assim, desde o início houve muita polêmica, muita gente nem acreditava que Natal seria capaz de sediar, né? Até pela concorrência que era acirrada com outras cidades maiores. Mas, particularmente, eu acho que o Projeto Natal acabou sendo realmente um dos melhores. O estádio, inclusive, hoje em dia ainda é bem aproveitado, não virou um elefante branco. Mesmo com os times aqui da capital estando em uma fase, ele acaba sendo utilizado ainda por diversos outros eventos. Em relação à Copa em si, a cidade inteira parou para a Copa. Foi até bem legal de ver isso. Quem nunca tinha vivenciado isso de perto, eu nunca tinha participado de uma Copa do Mundo. Então, foi muito boa a experiência. A questão da segurança na cidade, mesmo pelo pequeno período de tempo do evento, foi muito boa. Tinha muito turista na cidade, principalmente das seleções que vieram jogar aqui. O que mais marcou aqui na cidade, em relação aos turistas, foram os mexicanos. Eu participei dos 4 jogos aqui, eu fui para 3. E o jogo de estreia, que foi México e Camarões, caiu um dilúvio em Natal, como há muitos anos não acontecia. E uma história interessante é que eu, depois do jogo, peguei uma van para voltar para casa, que estava cheia de mexicano querendo ir para uma festa de forró que tem aqui todo final de semana, que, se eu não me engano, o jogo foi durante um dia que tinha essa festa. E aí, nessa van, os mexicanos estavam aperreados já, porque, segundo eles, já fazia mais de meia hora que eles estavam rodando, querendo chegar em Ponta Negra, que é onde ficava a casa de shows que eles iam, e o motorista não enrolava. Mas, na verdade, o que acontecia é que a cidade estava toda alagada, e o motorista falou que não conseguia chegar lá. Estava andando atrás de achar um acesso, mas estava tudo alagado. Só que o pessoal, na hora da comunicação, todo mundo bêbado dentro da van, aquela gritaria, os mexicanos estavam com raiva, achando que eles estavam sendo enrolados. Mas aí eu conversei com eles lá na hora, o cara deixou eles lá numa parada de ônibus que era mais próxima, e de lá eles foram a pé. Mas assim, foi uma experiência muito bacana. Quem pôde vivenciar isso, com certeza ficou marcado. Até hoje muita gente tem excelentes recordações aí desse período. Valeu, galera, um abração aí. Tá aí o áudio do Daniel com o maravilhoso sotaque do Rio Grande do Norte, como são todos os sotaques do Nordeste. E aí uma história de quase malandragem que acabou não sendo malandragem, né? Eu achei muito legal o Daniel falando. Uma coisa que eu achei interessante que ele falou é que realmente a Arena das Dunas é um estádio que depois foi muito bem aproveitado, né? Eu vejo direto, eu sigo no Instagram, por acaso, a Arena das Dunas, e vejo direto anúncio de show, anúncio de festa, de evento e tal. Claro que não é o ideal, mas também não é a única coisa que rola lá, porque é uma situação um pouco parecida com o que seria Belém, como eu falei agora há pouco, que não é uma cidade que tem times na Série A, nem com grandes campanhas na Série B,
mas tem uma tradição muito forte, tem torcidas muito apaixonadas, né? Caso do América, caso do ABC. Então, é uma cidade que conseguiu aproveitar, não fez um estádio gigantesco, como, por exemplo, Brasília, é um estádio para 39, 40 mil pessoas. Então, dá conta, né? Isso eu acho legal, assim, é bom ver que alguns lugares conseguiram aproveitar o equipamento que ficou da Copa do Mundo. E eu queria fazer um parênteses rápido aqui também, porque o sotaque é muito maneiro, né, cara? Esse convite é muito legal, né, cara? É maravilhoso. E acabou que foram jogos legais, né, cara? Foram partidas boas, apesar de só ter recebido das grandes seleções. Aí, o jogo entre Itália e Uruguai foram boas partidas. Belo do jogo, né? 6 títulos de Copa do Mundo em campo. E viu a mordida, né? Do Soares no Chiellini. Indo lá pra baixo, agora a gente vai falar de Curitiba. Que foi palco do último estádio a receber o número mínimo de 4 partidas, que foi a Arena da Baixada, estádio do então Atlético Paranaense, agora conhecido como Atlético, que foi o estádio com menor capacidade dessa Copa para 39.631 pessoas. Outrora chamado pelo nome maneiríssimo de Kyocera Arena, recebeu os jogos Irã e Nigéria pelo grupo F, Equador e Honduras pelo grupo E, Espanha e Austrália pelo grupo B e Argélia e Rússia pelo grupo H. Quem fala lá de Curitiba é Christian Toledo, editor e comentarista da Globo, lá do Paraná. Oi, Chico. Oi, Gustavo. Um abraço para vocês. Eu só descobri que ia cobrir a Copa do Mundo de 2014 na véspera do início do Mundial. Isso porque eu trabalho ainda, né, hoje como colunista da Tribuna do Paraná. Naquele tempo era chefe de esportes, então eu credenciei todo mundo. Mas a Tribuna é um jornal local, não é um jornal de grande alcance nacional. Então ficou essa dúvida, eu não sei como é que foram esses meandros da FIFA. Só sei que chegou a Copa do Mundo e a gente não sabia se ia poder cobrir ou não. Eu fui até São Paulo para cobrir o Congresso da FIFA, fui apenas cobrir o Congresso, e sem ter a certeza de que quando acontecesse o primeiro jogo em Curitiba, eu estaria na Arena da Baixada. Não tinha comprado ingresso, os ingressos eram muito caros, eu não tinha dinheiro à época para comprar, mas consegui, na véspera, portanto, saber que ia ter a credencial só quando eles avisaram que estava liberado para buscar. E confesso que eu cheguei até a porta da Arena da Baixada em dúvida se eu teria ou não mesmo essa credencial, se chegaria lá e disser, não tem nada seu aqui, o senhor não tem credencial nenhuma. Mas deu certo, foi muito bacana, foi uma emoção especial, mesmo eu não tendo ido até uma Copa, a Copa vindo até Curitiba, para mim foi super especial poder cobrir o Mundial. Os jogos também, convenhamos, aqui em Curitiba não foram os mais emocionantes, mas é uma sensação única, né? Você poder acompanhar toda essa movimentação, mesmo uma cidade contida, né? Um pouco retraída, para alguns até antipática como Curitiba. Nós curitibanos somos muito fechados. Foi bem bacana, foi muito bacana, foi muito especial, eu fico muito feliz de lembrar desse momento. Gosto de ver como as pessoas se abraçaram no Mundial aqui em Curitiba. Todo mundo tem uma lembrança boa, mesmo quem não tenha ido aos jogos. Foi uma época legal, uma época que faz falta, né? Porque era um futebol mais suave de se acompanhar, né? Não havia aquela tensão envolvida no esporte. Hoje, esse ódio que existe em todas as atividades profissionais, foi bem bacana, foi emocionante. Pode ter mais, viu? Pode ter mais Copa aqui em Curitiba, assim, não vou ficar bravo não. Um abraço para vocês. Pode ter mais. A gente não vai reclamar mesmo, não. O Christian falou, muito legal o áudio, o Christian falou um aspecto importante, cara, que é o lado jornalístico, né, de uma cobertura de Copa do Mundo. A gente que trabalha com comunicação tem sempre essa coisa de querer trabalhar numa Copa. E a gente, ali em 2014, tinha... Quantos anos que a gente tinha? 20 para 21 anos. Eu tinha colocado o objetivo de trabalhar numa redação de Copa do Mundo, numa redação de jornal esportivo durante a Copa do Mundo, e acabou que eu consegui fazer isso, né? Apesar de eu estar ali no quarto período da faculdade, eu consegui fazer isso justamente por causa do que eu falei mais cedo do Fantasmas Não Existem, né? Eu fiz aquela campanha, a partir dali eu comecei a estagiar no Lance e fiz parte dessa cobertura da Copa do Mundo sem credencial. Trabalhei como ele achou que ia trabalhar na Copa do Mundo, tendo que me virar, indo pra muita fanfest, cobrindo muita rua.
Mas realmente dá saudade, né? Outros tempos, né? A gente falando, lembrando essas histórias de Copa do Mundo, lembrando de como foram os jogos, parece outro tempo. Tempos de pujança econômica, de Brasil respeitado lá fora, de tranquilidade. Copa do Mundo hoje em dia, no meio da pandemia, parece outra coisa. Parece que a gente virou 180 graus. Eu anotei aqui pra falar mais ou menos o que você falou também, tipo... Mas puxar um detalhe interessante. É engraçado, né, que a FIFA tem essa imagem de... Nossa, é tudo meticulosamente perfeito, padrão FIFA, e nananã, e engessado, e pasteurizado. E é uma bagunça na organização. As pessoas não sabem se vão ter credencial, se não vão ter, sabe? E isso é erro da FIFA. Isso é erro do pessoal de lá mesmo, tipo... E eu lembro de ouvir mais de um relato em relação a isso. Não foi só o Christian que passou por esse tipo de coisa, de não saber se vai cobrir, se não vai, de chegar lá na hora e descobrir se tá com credencial ou não. Eu imagino a emoção dele, né? Quando ele pegou e falou assim, meu Deus do céu, a credencial tá na minha mão, eu vou cobrir uma Copa do Mundo. Deve ser uma coisa de maluco. Continuando na região sul, vamos descer um pouquinho aos Pampas, onde temos o gigante da Beira-Rio, estádio internacional, com capacidade para 43.394 pessoas, e foi palco das seguintes partidas: França e Honduras pelo grupo E, Holanda e Austrália pelo grupo B, Argélia e Coreia do Sul pelo grupo H, Argentina e Nigéria pelo grupo F, e nas oitavas de final, Alemanha e Argélia, jogo que a gente rasgou seda semana passada como um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo. Do Rio Grande, quem conta a história é Renato de Medeiros, jornalista do grupo RBS. Roda aí. Fala tu que eu tô cansado, Renato. Fala, Gustavo. Fala, Chico. Um oi para todos e para todas que estão conosco no Armário da Bola. É um prazer muito grande para mim recordar histórias para vocês, porque a Copa em Porto Alegre foi demais e tem uma marca pessoal para mim muito legal também, que é lá em 2009, quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa de 2014, eu ainda estava no colégio, mas eu já tinha certeza que eu queria ser jornalista esportiva, e eu falei para minha família, quando saiu o papelzinho lá do Brasil, eu lembro o Pelé de gravata verde e amarela, o Lula, que né, era o presidente do Brasil naquela época, toda a comitiva brasileira acompanhando a determinação da sede. Quando saiu que era Brasil, eu disse para minha família, eu vou estar cobrindo essa Copa. Então foi muito legal, porque em 2014 eu realmente estava cobrindo a Copa e foi uma experiência emocionante e certamente inesquecível, não só para a gente que teve a oportunidade de trabalhar naquela Copa do Mundo, mas para qualquer torcedor que gosta de futebol e estava no Brasil naquele período. E Porto Alegre, em especial, foi abençoada na escolha dos jogos e das torcidas que estiveram aqui. Começando pelo primeiro jogo, que teve França e Honduras aqui em Porto Alegre, inaugurando já a tecnologia para confirmar gol. Primeiro gol eletrônico, digamos assim, ou tecnológico, da história das Copas do Mundo foi em Porto Alegre. O gol do Benzema, choradinho, que primeiro bateu no goleiro, antes na trave ainda, mas a primeira confirmação foi no estádio Beira-Rio, no jogo aqui em Porto Alegre. Nas ruas de Porto Alegre, a gente teve a oportunidade de acompanhar também naquelas imagens famosas que marcaram a Copa do Mundo, certamente, o mar laranja invadindo a Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, indo para a FanFest e também para o estádio Beira-Rio para acompanhar o jogo contra a Austrália. Aliás, os Socceroos, né, os torcedores da Austrália também fizeram uma grande festa. Teve Argentina, teve gol do Messi. Olha, os argentinos... Porto Alegre é pertinho da Argentina, né? O Rio Grande do Sul é colado ali no país hermano. Então, encheu de argentino por aqui, muita gente sem ingresso, mas só para viver esse clima de Copa mesmo. E foi muito legal presenciar isso tudo. Para terminar, ainda teve a Argélia
e a Alemanha pelas oitavas de final da Copa. E, enfim, né, a Alemanha estava sendo a sensação daquela Copa e veio jogar aqui em Porto Alegre, então foi muito legal de ver. Um jogo que, heroicamente, a Argélia conseguiu empatar nos 90 minutos, levou para a prorrogação. Então, quando a gente achou que estava acabando a Copa em Porto Alegre, teve mais Copa em Porto Alegre, porque teve meia hora de prorrogação. Então, foi uma experiência incrível. A Copa aqui na cidade foi demais. Eu tenho uma história entre as várias que eu pude viver nesses dias aqui. Foi uma bem legal, assim, foi que quando o Brasil estava estreando na Copa contra a Croácia, eu pensei, o que será que eu vou fazer de diferente, né, do que, enfim, os torcedores acompanhando no bar, em suas casas, o que será que dá para fazer de diferente? Então eu fui para maternidade de um hospital aqui em Porto Alegre, ver como os pais que estavam prestes a ter seus filhos, estavam acompanhando aquele jogo. Então, enquanto tinham várias mulheres dando à luz na sala cirúrgica lá, tinham homens na sala de espera acompanhando o jogo e esperando por notícias dos seus filhos, tanto que até... achei uma história bem legal que um homem e um casal, aliás, ia botar o seu nome de Davi Luca, que é o mesmo nome do filho do Neymar, então, em homenagem ao Neymar que estava estreando naquele jogo contra a Croácia. Enfim, histórias de Copa que eu imagino que todo mundo tem alguma inesquecível para contar. Um beijo para vocês. Vai homenagear o Neymar, não vai botar o nome de Neymar. Aí tá roubado. Porra, o Brasil perdeu a Copa aí, porra. O cara quer homenagear o Neymar, só que ele quer ser o Neymar, né? Ele quer ser o filho chamado de filho do Neymar. Porra, meu amigo. Complica. É engraçado isso que a Renata falou de cobertura, porque assim, o jornalismo você tem... No Brasil, você tem a Globo, que é a pessoa que vai cobrir a Copa do Mundo, e você tem uma massa de jornalistas que tem que produzir conteúdo de tudo quanto é forma na Copa do Mundo, né? Que era o meu caso também, né? Eu tinha que fazer conteúdo de Copa do Mundo, eu e a equipe que eu trabalhava, a gente tinha que fazer conteúdo de alguma forma, e a gente tem que se virar, né? Tem uma história legal de um cara que trabalhava comigo, Rafael Rett. Não sei nem por onde anda, vou ver se eu acho ele pra mandar esse podcast, que ele teve uma ideia de fazer uma matéria com a torcida do México, que tinha muito mexicano aqui no Rio também. E ele falou, cara, vou levar um molhinho de tabasco pra fingir, dar pra galera beber e ver qual é. Eu nem lembro exatamente qual que era a ideia. O bicho era meio maluco, mas enfim, ele levou um molhinho de tabasco pra dar pros mexicanos, crentes que, porra, ia fazer uma pegadinha pros caras, eles iam tomar o bolinho de tabasco e iam falar, porra, tá queimando. Cara, não teve um mexicano que não bebeu aquilo como se fosse água. Os caras botaram o tabasco pra dentro e falou, porra, só isso? E aí todo mundo fez questão de fazer com que ele tomasse o tabasco e aí ele foi pro inferno e voltou. Aí isso foi um maior sucesso no México, foi o vídeo mais visto da história lá da Lance TV, porque bateu 1 milhão de visualizações e os mexicanos se rachando de rir do brasileiro do produtor otário tomando tabasco. E ele era careca, ficando com a careca toda vermelha. Essa história foi engraçada. Suando pela careca. Suando, exatamente. Não, o que eu acho mais legal de Porto Alegre é a foto dos holandeses na Borges, né? Tem o famoso viaduto da Borges lá, que dá pra ver de cima. E eu lembro que já tinham pipocado algumas imagens da massa holandesa, da onda laranja, né? Na primeira rodada em Salvador. E aí foi segunda rodada em Porto Alegre, que é longe de Salvador, e se repetiu a cena, né? A rua tomada de gente de laranja, mostrando a paixão da torcida holandesa pela seleção, pelo futebol. Foi um dos grandes símbolos, né? Talvez tenha sido uma das torcidas também que, não sul-americana, acho que talvez a que mais marcou aqui na Copa do Mundo. E ainda teve esse bônus, né? Alemanha e Argélia, a gente, poxa... Caraca, vai acabar aqui a Copa do Mundo, guri? Não acaba não. Meia horinha a mais de brinde, de bônus. E os gaúchos um dos melhores jogos, né? Os gaúchos foram privilegiados, né? Viram esse jogão da campeã, viram Messi fazendo miséria contra a Nigéria, num dos melhores jogos da Copa também. Viu Holanda e Austrália, que teve aquele golaço do australiano lá, que eu esqueci o nome. Viu Benzema, Pogba, a seleção da França. Foi uma cidade que teve o privilégio de acompanhar vários jogos maneiros. Se deu bem. Agora subindo o Brasil, indo lá para Recife, cidade da Arena Pernambuco, com capacidade para 42.610 pessoas. Foram 5 partidas por lá. Costa do Marfim, Japão, Costa Rica e Itália
Croácia e México, Alemanha e Estados Unidos, Costa Rica e Grécia. Sobre a capital pernambucana, temos um paraibano para falar, o Pereira, lá do Necessário podcast Baião de 2, grande podcast sobre futebol e cultura nordestina. Roda aí o áudio do Pereira. Fala galera do podcast Armário da Bola, beleza? Aqui é o José Pereira do Baião de 2, estou aqui para falar um pouco como foi a Copa do Mundo na cidade de Recife, na época eu morava lá e tive a oportunidade de ir um jogo na Arena Pernambuco entre Alemanha e Estados Unidos. Era a última rodada dos grupos, acabaram que os dois times passaram de fase por conta de uma combinação de resultados, mesmo com a Alemanha vencendo por 1-0, os Estados Unidos passou de fase com apenas 4 pontos, se não me engano foi por conta de saldo de gols. E cara, foi uma experiência bem bacana, assim, muitos americanos, isso é engraçado, Recife recebeu jogos tanto dos Estados Unidos quanto do México, e essas duas delegações, esses dois países trouxeram muita gente para a cidade, assim, e eram torcidas muito animadas e era cômico porque o grito principal da torcida americana era I believe that we will win. Então, assim, eles ficavam repetindo isso durante o jogo todo. Cara, as complicações logísticas eram eminentes, assim, a gente pegou transporte dentro de um dos shoppings das cidades e íamos de ônibus até o estádio, que ficava bem distante de Recife, sei lá, 30 km do centro. O acesso era bem ruim. Tinha um metrô também, que foi uma estação de metrô que foi inaugurada para a competição, mas foi aos modos bem Copa do Mundo, assim, muito nas coxas, foi complicado, mas em compensação a experiência que tinha na cidade, assim, você ter as aglomerações, as fanfests, e essa, assim, no centro do Recife, era muito legal, trouxe uma vibe muito bacana. E é engraçado, né? Como eu morei na Alemanha, eu recebi um amigo meu que fez intercâmbio no Brasil, e aí ele ficou lá em casa, a gente foi pro jogo juntos, todos parametrados, né, com efeitos germânicos, e no fim do jogo, assim, no shopping, a gente trombou com alguns americanos num restaurante e começamos a conversar e tal, e eles eram de Dallas, e aí eu falei que eu torcia pro Dallas Mavericks, e acabou que no fim das contas eles também, e pagaram a nossa conta, assim, toda, velho, e a gente tinha pedido uma cacetada de paradas, assim, tipo cebola frita, milkshake, assim, muita comida, e aí os caras pagaram, mas cara, foi um sentimento bem legal, assim, tipo, primeiro que gera um cosmopolitismo que talvez não é tão usual, mesmo Recife sendo uma cidade muito turística, e era uma galera muito sangue bom, assim, pra aproveitar. A Copa das Copas é um adjetivo muito justo e dá uma saudade da porra, velho. Galera, brigadão aí, qualquer coisa é só perguntar no Twitter, valeu? Abraço. Eu gostei que o Pereira foi gravar na catedral, o áudio. E, porra, eu acho que eu fui a única pessoa que não tive conta paga por nenhum gringo nessa Copa. O Chico já contou aqui a história do Ruben, que pagou quantidades abissais de cerveja, e os gringos estavam com a carteira aberta, né? Cara, esse dia do Ruben, sem exagero, bebi umas 10 cervejas, eu sei que eu paguei 2. O resto caiu do céu. Veio da mão de Ruben. Eu pesquei aqui, a Arena Pernambuco não é em Recife exatamente, ela é em São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata. Que é uma cidade da região metropolitana. E a Recife acabou vendo bons jogos também, né? Viu o Croácia e México, jogo que eu assisti num bar, restaurante mexicano aqui no Rio, junto da torcida do México, e não vi Brasil e Camarões. Porque tinha que fazer uma matéria com os mexicanos lá, que eu consegui arranjar com um contato do Rafael, que eu falei antes. Eu fui lá, os caras bebendo tequila a rodo, foi legal. E a Arena Pernambuco recebeu jogos bons. Todos os jogos são bons, né? A gente não teve muito jogo ruim nessa Copa. Talvez um ou outro, mas... E também viu a Costa Rica passando para as quartas de final, que é um momento histórico, né? Eu ia falar, Recife teve o privilégio de ver 2 vezes a Costa Rica, né, cara? Muito legal isso. O adendo que eu queria acrescentar aqui é que, assim, muitos gringos pagaram coisas pra gente, mas a gente pagou cerveja pra gringo também. Isso tem que ser dito. Eu ofereci cerveja pra muito gringo nessa Copa do Mundo, porque é o denominador comum, né, cara? A Arena Pernambuco é um estádio que teoricamente não seria tão difícil de movimentar, e acabou sendo, né, cara, porque os clubes de lá, o próprio Sport, o Náutico, tentaram se adaptar à arena
e pelos custos de um estádio padrão FIFA, pelo gasto que se precisa para manter um equipamento desse nível, desse tamanho, dessa dimensão, acabaram desistindo, né? O Náutico estava terminando de reformar o estádio de Aflitos agora há pouco tempo, porque teve uma queda muito expressiva de rendimento nos últimos anos. E principalmente porque o que acontece? Com um estádio desse, você precisa subir o preço do ingresso para pagar as contas, porque é um estádio com mais modernidade, um estádio maior, um estádio que você precisa... assim, não tem como você abrir um setor só e ser para 2.000 pessoas. Não, você abre um setor para 5.000, 10.000 pessoas. Então você precisa ter gastos para isso, com comida para as pessoas, com banheiro, com conta de luz, com conta de água. E às vezes você abre um setor para 10.000 pessoas e não enche dessa forma. Você precisa subir o preço do ingresso para pagar essas contas e, ao mesmo tempo, essa subida no preço de ingresso afasta as pessoas do estádio. Acabou que a Arena Pernambuco se tornou meio que um problema para os clubes de lá, né? Apesar de ser uma cidade com muita presença de times grandes do futebol, times muito tradicionais, torcidas, tem 3 times de torcidas muito apaixonadas. É um polo futebolístico do Brasil com figuras frequentes na Série A. E era de se esperar que a Arena Pernambuco se tornasse um lugar fácil de levar depois da Copa, né? Mais do que, por exemplo, Manaus, Cuiabá. E acabou que não. Acabou que a Arena Pernambuco se tornou um problema. Os clubes de lá testaram essa mudança para uma modernidade e viram que era melhor ficar na casa deles mesmo. Por causa disso tudo. Continuando no Nordeste, vamos falar da Bahia. A Bahia de Todos os Santos, Salvador, cidade da Fonte Nova, estádio cujas maravilhosas partidas foram testemunha de uma média de 76 gols por partida. Os 51.900 torcedores que lotaram o estádio puderam ver as seguintes partidas: Espanha e Holanda pelo grupo B, Alemanha e Portugal pelo grupo G, Suíça e França pelo grupo E, Bósnia e Irã pelo grupo F, Bélgica e Estados Unidos pelas oitavas, Holanda e Costa Rica pelas quartas de final. Da capital baiana, quem fala é um dos nossos mais assíduos ouvintes, Henrique de la Torre, grande torcedor do Tricolor de Aço. Roda o áudio do Rico aí. Fala, Guga. Fala, Chico. Beleza, galera? Rapaz, aqui é o Henrique, né, de Salvador. E a Copa aqui em 2014, cara, foi um evento fantástico. Muito, muito bom. Lembro muito bem daquela época. Velho, primeiro que a primeira fase caiu bem próximo aqui dos festejos de São João, né? Então, além dos gringos todos que estavam por aqui, da galera que veio de fora, o próprio pessoal da cidade já estava animado, além da Copa, pro São João. Às vezes ia no Pelourinho, pro forró que tem lá, e tinha um bocado de alemão, holandês, mexicano, uma festa maneira mesmo. Agora, de história, eu vou contar uma história que aconteceu no jogo Bélgica e Estados Unidos nas oitavas de final. E fui com meu irmão e um primo meu. A gente estava lá na arquibancada, ali no setor mais próximo do campo. E 2 cadeiras atrás da gente tinha um cara igual ao Fellaini. Tipo, igual, completamente igual. E aí a gente puxou um assunto com o cara e descobriu que ele é irmão gêmeo do Fellaini. E até aí, beleza. A gente já tava torcendo pra Bélgica mesmo, né? Abaixo os Estados Unidos e tudo mais. E aí a gente começou a gritar e cantar Lukaku, I love you. Lukaku, I love you. Aí esse irmão do Fellaini vem, cutuca a gente no ombro e explica em inglês que o certo é Lukaku, não Lukaku. E aí a gente prontamente, para atender o pedido dele, voltou a cantar Lukaku, I love you. Lukaku, I love you. E aí, quanto mais ele reclamava, mais a gente fazia a cantoria lá junto com a galera. E o setor todo pegou essa cantoria e foi massa, velho. Acho que até hoje o irmão do Fellaini odeia a gente tanto quanto a gente odeia o Fellaini em campo. O Fellaini é realmente um jogador desagradável. E o áudio do Rico conta aí um aspecto importante da vida nos estádios,
que é notar torcedores que parecem jogadores, só que nesse caso era irmão gêmeo do cara. E resta a dúvida se era irmão gêmeo mesmo, era só um caoseiro que tava ali. Vai ver que o cara era baiano também e meteu o caô que era irmão gêmeo do Fellaini. Né? Cara, ele não é o sósia da torcida, né, cara? Ele é o sósia de sangue, ele é irmão gêmeo. Cara, muito irado isso, cara. Imagina essa situação. Não, eu gosto muito, 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 muito da Fonte Nova, cara. Já falei isso no outro programa, eu sou apaixonado por esse estádio. Não tem muita razão, não. Amor a gente não explica, né, cara? E a Copa do Mundo me fez ir para Salvador pela primeira vez na vida. Eu conheço pouco da capital baiana, apesar de gostar muito da Bahia, de ir muito para lá, mais pro sul. Minha avó tem casa lá. De ser um estado muito especial para minha vida. Eu conheço pouco Salvador. E mesmo assim é o suficiente para ser completamente apaixonado pela Fonte Nova. Eu fiquei muito feliz por ter ido em Bósnia e Irã, como eu contei no outro episódio. Tem a história do Marcelo Diné, que eu contei também. Pessoal, volta aí no episódio aí sobre a fase de grupos que vocês vão escutar. Foi uma história muito legal. E eu lembro também de ir no FanFest, cara, que era no Farol da Barra. Fui com o Luca, com o Frois, um amigo querido. Tem muito tempo que eu não falo com ele, vou mandar esse podcast pra ele. Foi um camarada que me ajudou a curtir a Copa do Mundo. Minhas 24 horas em Salvador, eu curti graças a essa ajuda dele, essa companhia. E é isso, né? Salvador teve aproximadamente a média de todos os gols por minuto. A média de todos, exatamente. E, viu Espanha, viu Holanda, viu Alemanha, viu Portugal, viu todo mundo. Tá de brincadeira, Salvador se deu bem demais aqui. E como foi bom ter Salvador nessa Copa do Mundo, né? Eu gostaria de participar desse forró aí com os gringos lá. Isso aí deve ter sido fervo. Indo para Fortaleza, a capital do Ceará recebeu 6 partidas para uma capacidade de 60.342 espectadores. Foram os jogos: Uruguai e Costa Rica, pelo grupo D, Brasil e México, pelo grupo A, Alemanha e Gana, pelo grupo G, Grécia e Costa do Marfim, pelo grupo C, Holanda e México, pelas oitavas, Brasil e Colômbia, pelas quartas. De lá quem fala é uma celebridade do mundo dos podcasts, Lucas Nepomuceno, o famoso Nepopop, lá das organizações Café Belgrado. Inclusive, muitos dos convidados aqui eu conheci no Giannis, que é o grupo dos apoiadores do podcast Café Belgrado, um dos melhores recintos da internet. Toca o áudio aí do Nepopop. Eu adoro que você fala toca aí como se não fosse você mesmo que tocasse aí. Tem que rolar um charminho. Olá, amigos do Armário da Bola. Eu sou Lucas Nepomuceno, nascido e criado em Fortaleza. Aqui eu vivi a minha vida toda. O primeiro jogo aqui foi Uruguai e Costa Rica. A gente foi na expectativa de presenciar uma Copa de confirmação da ótima geração uruguaia. Mas quero dizer melhor, os outros foram. Porque quando eu fui entrar no jogo, cadê meu ingresso? Alguém tinha passado a mão. Pronto. Tava muito animado ali no pré-jogo. Provavelmente viram na minha bermuda de bobeira e perdi o ingresso. Fui fazer o BO dentro do Castelão e localizaram lá pelo meu cartão de crédito e documento que eu de fato deveria estar vendo o jogo, E aí me liberaram, deixaram eu entrar. Caramba! Mas eu entrei quase no intervalo já tava 1-0 pro Uruguai. E depois que eu cheguei fui pé quente, os ticos viraram para 3-1. Foi demais a festa costarriquenha naquele dia. A Costa Rica foi a sensação daquela Copa. Tinha caído no grupo da morte, mas não era grupo da morte por causa deles, porque tinha Uruguai, Itália e Inglaterra. E eles passaram em primeiro, E ali, aqui em Fortaleza, começava aquele lindo sonho. O segundo jogo foi completamente esquecível, valeu pela festa mexicana, muitos chapulins, muitos chaves, mas foi Brasil 0, México 0. E já o terceiro jogo foi espetacular. Alemanha e Gana. E desse jogo eu tenho incríveis lembranças mesmo. Para chegar no Castelão, você precisava ir até um bolsão, num dos pontos da cidade. E aí você ia ou de ônibus para lá, ou deixava o seu carro lá. Mas ali você você apresentava o seu ingresso e entrava num ônibus da FIFA. Você pegava aquele ônibus da FIFA que te deixava mais ou menos 2 quilômetros do estádio. E aí você ia andando embaixo de um sol escaldante, sempre em horários assim, nada convidativos para uma caminhada em Fortaleza. Então você tinha que ir comprando bastante cerveja no caminho com os populares, Fazia uma festa ali vendendo cerveja 3x10 para aguentar o calor e você chegar no estádio bem hidratada. E nesse caminho eu fui conversando com os torcedores, muitos torcedores da Alemanha, Eu aprendi lá com eles um canto para o Lucas Podolski,
que infelizmente não usamos, porque ele não entrou em campo. Aprendi também que eles estavam muito confiantes para o título. Eles estavam achando que a seleção era incrível, grandes jogadores e tal. Só que em campo, o que a gente viu foi uma Gana abusando de perder gol. Perdemos muitas chances, podíamos ter vencido aquela partida. Foi 2-2, saiu bem barato para os alemães. O Castelão viu também o Klose empatar o jogo, 2-2. Ele tinha acabado de entrar e ele empata o jogo. E ele também empata com o Ronaldo ali, né, no quesito gol em Copas. Então, mais esse fato curioso aqui em Fortaleza. O quarto jogo da Copa aqui era valendo vaga. Foi Grécia contra a Costa do Marfim. Eu estava muito no hype para ver o Drogba, para ver o Gervinho e a Yaya Touré. Mas o que eu vi foi uma Grécia epicamente passando de fase com um gol de pênalti aos 47 do segundo tempo. Foi bem louco esse jogo mesmo. Eu fui realmente caracterizado como um grande torcedor de Costa do Marfim e fiquei arrasado com o resultado. Mas pela entrega dos gregos você até ficava também comovido. Depois começaram os jogos de mata-mata aqui, né? Foram 2. Primeiro foi Holanda e México nas oitavas. 2-1 de virada para a Holanda. A Holanda estava perdendo até os 43 do segundo tempo, mas ainda deu tempo de carimbar a tradicional eliminação mexicana nas oitavas. Uma pena para os mexicanos que lotaram Fortaleza. Foi o país que mais mandou turista para a Copa, pelo menos aqui em Fortaleza. É estimado que 30% dos estrangeiros que passaram aqui em Fortaleza fossem mexicanos. E o último jogo aqui foi justamente Brasil e Colômbia, a última vitória do Brasil na Copa. O jogo dos gols de zagueiro, né? Um do Thiago Silva, um do Davi Luiz. O jogo da contusão do Neymar. Inclusive o Neymar vai ser atendido aqui, o primeiro atendimento é no hospital aqui em Fortaleza. Mas esse dia especificamente, a gente não tinha noção da gravidade da lesão do Neymar lá. Foi um dia incrível, um dia inesquecível pra gente, de muita brincadeira com os colombianos antes e depois do jogo. Tinha muito colombiano, né, aqui, então eu e meus amigos, antes do jogo, a gente ficava cantando a plenos pulmões, de maneira bem embriagada. Vai voltar para Bogotá, para todo lado, até inclusive cantamos para suecos isso. A gente achou que era colombiano porque estava com blusa amarela, depois a gente até teve que pedir desculpa. E deu Brasil, né, 2-1, às vezes a gente torce para que o Brasil não tivesse passado, mas enfim... dá pra dizer que a gente curtiu bastante a Copa e ela acabou no momento certo aqui em Fortaleza, porque depois do 7-1, dificilmente a gente ia querer ver jogo da Copa. Não ia ser a mesma coisa, né? Aqui na cidade, alguns fatos curiosos. Foi o surgimento do bicicletax. Como eu falei, as pessoas precisavam ir andando mais ou menos 2 quilômetros naquele sol escaldante até chegar no estádio. E... os populares começaram a cobrar R$10 para levar o pessoal na garupa, levar os gringos na garupa de bike, e eles ainda iam pela sombra, né? Porque quem estava andando tinha que andar dentro do lugar marcado, mas quem estava na bike estava livre, né? Então eles iam não só no conforto da garupa da bike, como iam pela sombra. E grande momento aí do empreendedorismo local. Assim, foi um evento incrível e viciante. Em certo momento, durante a Copa, eu estava tão no hype que eu queria comprar ingresso para o Uruguai contra a Itália, lá em Natal, de ir e voltar no mesmo dia. Mas fui vetado. Não vou dizer por quem, porque ela está aqui do meu lado. Mas é um evento que quem puder participar um dia, participe. Copa do Mundo é inigualável. Grande abraço a vocês do Armário da Bola. Grande podcast. Abraço. Tá aí o áudio do Nepopop exaltando o empreendedorismo local improvisado de Copa do Mundo. Não, muito legal essa contribuição. Eu achei esses dias, cara, no Facebook, um evento, cara, deu reunindo a galera lá em casa pra ver Brasil e México, que era o Chico Fan Fest, né? E aí tem vídeo da gente cantando na capela lá, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, 6 anos depois, pra que isso? Se eu soubesse o que ia acontecer depois. E eu lembro que esse jogo a gente assistiu, apesar de ter sido um resultado tosco, né? Um 0-0 horrível com o Ted Mosby, namorado da Dulce Maria, agarrando igual um louco. A gente começou a apelidar chamar os jogadores do México pelos nomes dos personagens do Chaves. O goleiro era Dona Florinda. E aí a gente ficou, a Dona Florinda vai se ferrar, Dona Florinda e tal, não sei o quê. E Fortaleza, né, viu o Gana jogar de vermelho, como ele falou, como eu falei no último podcast, Gana uma seleção jogando de branco, outra seleção jogando de vermelho. E viu o Brasil 2 vezes, né? Ele viu talvez o melhor jogo do Brasil, né, na Copa.
Talvez. É engraçado ele falando, porque, né? Ele falando assim, se a gente fosse eliminado, talvez fosse melhor. No nosso Twitter essa semana teve muita gente que falou assim, Pinilha, por que você não fez esse gol? Ia economizar tanta coisa na nossa vida. Mas Fortaleza não foi a única cidade que viu o Brasil 2 vezes, né? Inclusive, nosso próximo tema, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Próxima parada. Louca. Assistiu o Brasil 2 vezes no Mineirão. Palco do fatídico dia que a gente vai falar semana que vem. E o estádio recebeu 7 partidas, sendo 2 delas da seleção, como a gente falou, para os 58.170 torcedores de capacidade. Foram as partidas Colômbia e Grécia pelo grupo C, que a família Angelés estava lá, Bélgica e Argélia pelo grupo H, Argentina e Irã pelo grupo F, Costa Rica e Inglaterra pelo grupo D, Brasil e Chile, Brasil e Alemanha. Quem fala lá de Belo Horizonte é Clítia Miranda, fanática por futebol de BH, da cidade com mais bares nesse país. Ô, lugar abençoado é BH. Toca o áudio aí. Bom, o que eu me recordo do clima da Copa de 2014 aqui no Brasil foi no pré-Copa, a série de manifestações de 2013. Então, uma incerteza se realmente teria Copa. Os meus amigos mais jovens, né? Eles manifestando muito de que não queriam ter Copa, esse movimento muito presente de que não vai ter Copa, e também as obras atrasadas. Então, assim, tinha aquela duvidazinha no ar. Será que vai ter Copa? E eu, assim, óbvio, torcendo para ter Copa, sim. Eu não participei de nenhuma manifestação contra a Copa, eu queria Copa. E quando iniciou, todo mundo se une, né? Um sentimento muito positivo. A cidade, Belo Horizonte, teve que cediu alguns jogos. Eu não consegui ingresso e eu queria jogos só pro... Eu queria ingresso só para os Jogos do Brasil, mas eu não consegui. E eu aprendi duramente que os jogos da fase de grupo são muito mais emocionantes, porque o Brasil ia jogar na semifinal, eu acho, em BH, e não procurei os ingressos da fase de grupos, e depois teve jogos assim maravilhosos, por exemplo, Colômbia e Grécia. E eu sei que nessa época, nos dias de jogo no Mineirão, a gente não poderia ir trabalhar, então ficou uma cidade bem atípica, ela ficava bem vazia, mas as pessoas se reuniam, como sempre, churrasco, cerveja, e era muito, muito bom. E o que eu me recordo também, uma vizinha, ela fez tipo um Airbnb, que eu nem sabia o que era um Airbnb, ela alugou os quartos da casa dela para os colombianos. E Belo Horizonte, assim, recebeu muitos colombianos e abraçou esses colombianos. Teve os jogos muito bons, era uma torcida muito animada. E eu sei que teve um sábado, eu fui no Paco Pigali, que é uma boate, né, de BH, que toca mais música latina, é muito animada, todo mundo vai pra dançar. E tava lotado de colombiano, porque teve um jogo, foi no sábado, e teve um jogo um pouco antes, e a Colômbia tinha ganhado. Então tava assim, todo mundo só comentava como que os colombianos eram legais. E foi basicamente isso, assim, sempre um clima muito bom, muito leve, a cidade um pouco atípica. No final teve Copa e foi a melhor Copa. Bom, com relação ao 7-1, foi muito interessante, que meus amigos estavam reunidos, daí nisso todo mundo, né? E a gente não estava acreditando. E realmente teve um amigo nosso que ele achou que era replay, e era um gol. E a gente já não estava conseguindo contar. E a gente estava assim, o que está acontecendo? E foi assim, isso aí foi terrível. E assim, até hoje, eu me recordo disso, que foi inacreditável o 7-1. E parecia que era replay, mas era gol. De BH nem vamos falar muito. O 7-1 a gente vai tratar no momento devido aqui no Armário da Bola. Eu acho muito legal o BH tá nessa relação da Copa do Mundo, porque o Mineirão é um estádio com muita história, né, cara? É um estádio muito importante para a nossa história do esporte brasileiro. E, é claro, tinha que ter a Argentina lá, tinha que ter Messi, tinha que ter a Costa Rica, nossa queridinha. Enfim, né? Acabou tendo também a Alemanha, Brasil e Alemanha, essa grande
afronta ao povo de Humanas, incapaz de contar, que foi a semifinal. Isso aí a gente vai deixar para falar semana que vem, porque a gente vai ter bastante espaço para isso. Agora nos direcionamos ao Planalto Central, vamos a Brasília, que teve talvez um dos estádios mais polêmicos dessa Copa, o Mané Garrincha, o Estádio Nacional, com capacidade para 69.349 torcedores. Gente. E o estádio é gigantesco. Não, o estádio de Brasília é uma coisa de maluco. É íngreme, né, cara? É aquele ar seco de Brasília, aquele ar que tu não consegue respirar 3 respiradas seguidas. Aí tu tem que escalar o Monte Everest pra conseguir assistir o jogo em Brasília. É um estádio impressionante, né? Estádio que viu o maior momento da história do futebol mundial, que foi o César Martins defendendo aquela bola. E os elencos de Flamengo e Vasco empurrando uma ambulância, né? Exatamente. Eu estava lá. Eu tava no César Martins. Na Copa do Mundo foram jogados os seguintes jogos: Suíça e Equador pelo grupo E, Colômbia e Costa do Marfim pelo grupo C, Brasil e Camarões pelo grupo A, Portugal e Gana pelo grupo H, França e Nigéria pelas oitavas, Argentina e Bélgica pelas quartas e Brasil e Holanda, um jogo insosso na disputa de terceiro lugar. O áudio que vem é da família Armário da Bola, do meu primo, Vitor Angeléias, grande músico e movimentador cultural de Brasília. Recomendo aí todo mundo seguir o perfil dele, Vitor Angeléias, e do samba que ele tem na Brasília, que é o Samba Urgente, que é um coletivo que ele faz parte lá, que tem um aspecto interessante de ocupação da cidade. Brasília tem toda essa questão de carro, ocupação da cidade, que as pessoas não andam. E roda aí o áudio do Vitor Angeléias. Brasília na Copa do Mundo de 2014 virou praticamente outra cidade. Brasília é muito arborizada, tem muitos espaços verdes, tem muito distanciamento entre os locais que as pessoas moram, então às vezes você não vê muita pessoa na rua. E durante a Copa do Mundo aqui era gente na rua para todo lado, fantasiado, vestido de várias cores, de vários países. Então pessoas de diversos países se encontrando, confraternizando numa energia muito bonita. E a cidade inteira virou uma festa só, né? Então teve jogo aqui, jogos maravilhosos. Eu fui num jogo da Argentina contra a Bélgica e foi lindo, assim, tinha torcida de diversos países, todo mundo confraternizando. Depois sempre teve música, choro, samba, que são muito fortes aqui em Brasília. E um clima de alegria que a gente só vê mesmo em Copa do Mundo, Olimpíada, em eventos esportivos assim que agregam as pessoas do mundo inteiro por um motivo só, né? Que é festejar o futebol, festejar a alegria e o amor. Tá, o áudio do Vitor. É engraçado também que me relembrou um pouco o áudio do Christian lá de Curitiba, né? Um aspecto meio de cidades que foram alteradas pelo clima, né? Pelo ethos da Copa do Mundo, o clima, porque, porra, Salvador, Rio são cidades que tem festa todo dia. O pessoal tá acostumado a estar na rua. Brasília e Curitiba são cidades que não são conhecidas por esse aspecto, e a Copa do Mundo trouxe isso, né? Essa mistura de gente, mistura esse molejo. De sotaque, esse molejo, acabou mudando a cidade pela época, e eu achei bem interessante o áudio também. Não, muito legal mesmo. Brasília é uma cidade que realmente as pessoas não andam na rua, né? É curioso isso. Você já morou em Brasília, eu já fui muito a Brasília. Eu fui pela primeira vez, inclusive, na Copa do Mundo. Eu fui ver Portugal e Gana, como contei no episódio da fase de grupos. E a capital, né? É um lugar que teve também uma polêmica no sentido de talvez tivesse um lugar aqui perto que pudesse ser melhor, que é o caso de Goiânia, com Serra Dourada, né? Serra Dourada, que é um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, e poderia representar ali o centro do Brasil, o coração do Brasil, mas não é a capital, né? Brasília é a capital. Acabaram construindo um estádio monstruoso, um estádio elefântico em Brasília. Elefante. Estrambólico em Brasília. Estrogonófico em Brasília, sendo que era só reformar o Serra Dourada, que, enfim, estava ali pertinho e talvez fosse uma cidade que fosse aproveitar melhor
o equipamento, né? Em Brasília é complicado. Em Brasília realmente não tem futebol. A tradição de brasiliense e Gama não existe. É um estádio que depende muito de trazer equipes de outros estados. O Flamengo jogou lá com frequência, o Palmeiras já foi lá com alguma frequência também, o próprio Vasco, também aqui do Rio. Todas as torcidas aqui do Sudeste já brigaram lá no Mané Garrincha. Já caíram na porrada. Já teve pancadaria de todo mundo lá. E aí, depois de Brasília, vamos a São Paulo, cidade da abertura da Copa do Mundo, onde tudo indicava que o Morumbi seria reformado, mas a diretoria são paulense não aceitou. São Paulense não aceitou as imposições da FIFA e a solução foi construir outro estádio, a Arena Corinthians, o Itaquerão, chamado também de Lulão, com capacidade para 62.601 pessoas. O Itaquerão recebeu as seguintes partidas: Brasil e Croácia, o jogo da abertura, Uruguai e Inglaterra, pelo grupo D, Holanda e Chile, pelo grupo B, Bélgica e Coreia do Sul, pelo grupo H, Argentina e Suíça nas oitavas, e Holanda e Argentina pela semifinal. Para falar de São Paulo, a gente recebe um áudio do nosso grande amigo e inspiração desse podcast, o Leandro Yamin, lá da Central 3 de Podcasts, que é apresentador e participante de programas como Bundesliga no Ar, Muito Mais que Futebol, Meu Time de Botão, entre muitos outros. Toca aí o áudio do Yamin. Copa do Mundo em casa, aos 30 anos, é o sonho da vida inteira. Só que aconteceu de eu estar muito duro. Eu estava sem nenhuma grana, estava com a conta no vermelho. Então eu acabei bebendo pouco e viajei pouco. Mas viajar eu não iria de toda forma. Copa do Mundo eu gosto de assistir e me dediquei muito a isso. Tem um cara que não larga do meu pé até hoje. Eu tenho uma camisa do Palmeiras que é item de colecionador, uma camisa antiga. E esse cara vem atrás da minha camisa o tempo inteiro. E durante a Copa do Mundo ele me fez uma oferta. 3 ingressos, Uruguai e Inglaterra, categoria 1 e categoria 1 também para oitavas de final e semifinal em Itaquera, 2 jogos da Argentina. Eu pensei, acabei não topando. Falei, não, a camisa é valiosa demais, não vou trocar por esse momento não. Até porque a Inglaterra perdeu o primeiro jogo, o Uruguai perdeu o primeiro jogo. Esse Inglaterra e Uruguai vai ser fraco, eu pensei. E acabou que foi talvez o melhor jogo da Copa. Eu tinha como ter assistido esse jogo e não assisti. Mas estou olhando para a camisa aqui nesse momento, eu acho que fiz a coisa certa. Um ponto é que eu recebi chilenos na minha casa. Recebi 3 chilenos, chegaram aqui extasiados, eles vieram do Maracanã para cá, porque o Chile jogaria contra a Holanda aqui na terceira rodada, eles tinham eliminado a Espanha. Foram assistir Holanda e Chile, voltaram para minha casa com uma preocupação. O Chile tinha passado em segundo lugar, e eles tinham 3 ingressos para oitavas de final de Fortaleza, que colocava o primeiro do grupo, no caso a Holanda, contra o México. E é isso mesmo, senhores e senhoras. Os chilenos tinham ingressos já comprados para as oitavas de final como primeiro do grupo, um grupo que tinha Espanha e Holanda. Você acha que eles eram inconsequentes ou confiantes demais, né? E eles tinham que vender esse ingresso. E foi uma noite bem divertida, porque eu fui com eles para Vila Madalena. Os holandeses estavam aqui mesmo, afinal de contas o jogo tinha sido Chile contra a Holanda. E a gente foi atrás de quem quisesse esses ingressos, de quem fosse para Fortaleza. Conseguimos vender 2. E aí eu falei para eles, agora vocês vão para BH e vocês vão ver o que é bom para tosse, porque é Chile contra Brasil. Acho muito difícil que vocês consigam ingresso a essa altura do campeonato para Chile e Brasil, mas esse é o tipo de perrengue que os caras vêm para a Copa para isso, né? Foram dias legais aqui com os chilenos, falamos muito de futebol. Eu falei para eles, né? Eu hospedo vocês na minha casa, mas tragam um presente para mim, o resto é de graça. E eles me trouxeram uma coqueteleira do Colo-Colo. Eu achei isso um pouco ofensivo. Eu imaginava que eles fossem me dar uma camisa do Colo-Colo, me deram uma coqueteleira. Mas basicamente as minhas histórias são muito pontuais assim. Do dia seguinte do 7-1, a Argentina estava aqui em São Paulo se classificando para a final. Foi um dia um pouco tenso, um dia estranho. Eu percebi, inclusive nos argentinos, um certo medo de comemorar demais. Foi um dia um pouco tenso na cidade. Mas olhando em retrospecto, né, é um mês realmente de sonho. É um mês que a gente sabia que era único na nossa vida e cada um desfrutou do jeito que dava. Um grande abraço, sou fã de vocês. Só para ilustrar que eu não contei, né? Eu fiquei com o ingresso, né? Eles deixaram o ingresso aqui comigo. Então,
eu tinha o ingresso de Holanda e México, eu só não tinha dinheiro para ir para Fortaleza. É de enfiar o dedo no cu, né? Eles deixaram o ingresso aqui comigo, falaram, se você achar alguém que compre, que esteja indo para Fortaleza ver o jogo, e foram para BH, me deixaram com o ingresso aqui e eu não tinha dinheiro para ir para Fortaleza. Tá aí a história do Yamin, grande amigo, grande influência deste podcast. O Yamin, eu falei com o Chico isso já, que se o Yamin, se ele escrever um texto sobre a vida das formigas da Tanzânia, eu vou lá, vou ler, vou analisar e vou gostar, porque o que ele escrever, o que ele falar vai ser interessante, vai ter uma poesia, vai ter uma beleza ali que ele só o olhar dos mais treinados consegue ver. São Paulo, né? São Paulo, a cidade que nunca parou pra Copa do Mundo. Não, eu fico besta, cara, da gente ter a contribuição do Bill, do Yamin aqui no nosso podcast, porque é um cara muito querido, muito, muito, muito querido mesmo, muito admirado pela gente, tanto como pessoa quanto como profissional. E eu queria compartilhar uma história dessa época que é muito curioso. Eu até abri o meu Facebook aqui pra achar isso. Dia 18 de junho de 2014, às 3h15 da manhã, eu mandei mensagem pra ele no Facebook. Falei, Yamin, preciso urgente de um help seu. Preciso conversar com alguém que sei que ama tanto futebol quanto eu amo. Tenho 2 ingressos pra Espanha e Chile amanhã e tô muito ansioso pra esse jogo. Mas agora de madrugada, os chilenos me ofereceram $1.000 para os 2 ingressos. Eu recebi $500 de oferta por cada um. O cara, assim, eu paguei $150 em cada ingresso, os caras ofereceram 500 por cada ingresso. E eu falei pra ele, cara, eu tô extremamente dividido entre o preço emocional e o preço material. E ele me falando assim, eu pra ser bem sincero, recebi uma proposta na camisa do Palmeiras de 83, que é um tesouro. O cara me ofereceu 2 ingressos, mais 2 ingressos das oitavas, e eu rejeitei. Porque eu rejeitei, beleza. E eu eventualmente acabei rejeitando. Fui ver Chile e Espanha, como contei também aí nos episódios passados. Foi um jogo muito especial, foi um jogo de Copa do Mundo no Maracanã, foi um jogo de ver a Espanha ser eliminada pelo colonizado, né? Foi maravilhoso. E o Bill até me falou assim, eu no seu lugar pegava o dinheiro. Mas foi muito engraçado. Ele falou, cara, é difícil dar esse conselho, você não tá, talvez, não sei como é que é a sua situação de grana. A gente trocou uma ideia, 3h30 da manhã. O Chico já estava ébrio, porque o oferecimento do ingresso não foi um momento de sobriedade absoluta. Isso foi tem no que ser baixo dito. galho, foi Isso no baixo tem que galho. ser dito aqui. E aí o Bill me falou essa seguinte frase, pense daqui 10 anos. Daqui 10 anos, você lembrará mais do jogo ou mais dos 3, 4 meses nadando bem de boa na onda de $1.000? E hoje, 6 anos depois, não chegaram 10, mas 6 anos depois, porra, meu amigo, eu tava lá no Maracanã com um caixãozinho da Espanha pra mandar o Fernando Torres pra casa dele, falar assim, ó, chupa, aqui é América Latina, porra, respeita. E o Bill mandou assim, cara, você vai ver o Valdívia. Eu acho que esse argumento aí foi importante também. O Valdívia. Só não viu o chute no vácuo, né? E agora, finalmente chegando ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade berço do podcast Armário da Bola, berço da amizade entre Chico e Gustavo, berço dessas duas pessoas que estão aqui falando besteira há mais de 1h30, nesse programa maiorzinho. Rio de Janeiro, palco do Maracanã, o maior estádio do mundo. Eu odeio te amar, Rio de Janeiro, eu odeio te amar. Puta exatamente, que pariu, eu queria muito não te amar, mas não tem como, essa cidade é a melhor cidade do mundo, cidade cara. Tão querida, mas tão vilipendiada hoje com governantes e tudo mais, mas enfim, isso é papo pra outro programa. Rio de Janeiro, palco do Maracanã, maior estádio do mundo, que foi reformado para a Copa do Mundo. Destruíram o Maracanã antigo para trazer a Arena Maracanã, com capacidade para 74.738 pessoas. O Maracanã recebeu 7 partidas. Argentina e Bósnia pelo grupo F, Espanha e Chile pelo grupo B, Bélgica e Rússia pelo grupo H, Equador e França pelo grupo E, Colômbia e Uruguai pelas oitavas, França e Alemanha pelas quartas, Alemanha e Argentina na final. Antes da gente começar a falar sobre o Rio, sobre a final, sobre como foi assistir a final da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, vamos ter uma presença de correspondente internacional no Armário da Bola, amigo. Tem que respeitar o Armário da Bola. Temos um áudio de Lucila Schonauer, a amizade que eu fiz durante a Copa, que era estudante de jornalismo na Alemanha e tomou um tempo para viajar pelo mundo
culminando aqui no Brasil na Copa do Mundo, e chegou na redação do Lance, pegou um encontro com o dono do jornal, pediu um emprego, o cara deu, e ela trabalhou com a gente, e eu fui responsável por ciceronear ela aqui na cidade. Fizemos uma grande amizade, fica um beijo aqui pra Lu. Vamos tocar um áudio dela aí, que trabalha no jornal Den Berliner Stadt Magazine. Então, eu não me sinto como gringa quando estou no Brasil. Claro, eu sou metade alemã, metade brasileira, então com isso não sou 100% brasileira. Não cresci no Brasil e então meu português também é meio fraco de vez em quando. Assim, eu faço erros gramaticais, eu Fraquíssimo, né? esqueço de palavras, coisas assim, mas eu me sinto brasileira sim. Claro, nesse contexto da Copa do Mundo, trabalhando no Lance, claro que eu fui mais alemã do que a brasileira. E nesse dia, eu acho que foi o único dia que eu não estive no Lance, porque eu acho que tive algum problema nos dentes, não me lembro bem, mas eu sei que nesse dia eu vi o jogo do 7-1 na casa dos nossos amigos, e a Márcia, inclusive, fala alemão também. Mas, claro, nesse momento, vendo o jogo com ela e a família dela, para eles eu era alemã nesse momento. E eu me lembro que para mim foi muito difícil de ver os dois meus times jogando contra o outro time que eu também gostava. Pra mim foi uma situação super difícil, porque por um lado eu ia ganhar e pro outro lado eu também ia perder, né? Eu me lembro que quando a Alemanha fazia um gol, que eu ficava super feliz, mas claro, os meus amigos ficavam bravos comigo que eu festejei mais ou menos cada gol, porque porque eles falaram, nossa, gente, agora chega, né? Que aí já foi, eu acho que o 3-1. Foi por um lado legal, por outro lado também difícil, porque aí depois de um certo ponto eu já não podia mais ficar feliz assim, porque eu ficava com agonia também, sabe? Pensei, nossa, gente, tá bom, agora já é quase um momento assim muito humilhante. Espero que eu tô falando as palavras certas. Você pode me corrigir. Mas, então, pra mim, de vez em quando foi difícil também, porque sendo metade-metade, eu me sinto assim... Eu me sinto os dois, né? Mas nesse momento, os meus amigos brasileiros me colocavam nesse lugar de ser a gringa, a alemã. E aí, depois acho que 5-1, eu também percebi que eu não posso... É muito difícil de falar agora sobre esse tema, porque eu também não quero magoar os meus amigos brasileiros, né? Com esse resultado. Mas eu também me lembro que quando eu voltei ao escritório no próximo dia, que todo mundo falou, nossa, o time alemão fez muito bem, e que todo mundo tava feliz pra mim também, porque eu, na realidade, esperava outra coisa. Eu esperava entrar aí, que como no Lance também foram, não sei, 90% homens, eu pensei que seria assim, sabe, uma situação mais tensa, talvez, vendo lá a mulher alemã, mais ou menos. Mas foi o inverso, na realidade, porque todos vocês foram muito legais e falaram, nossa, não, realmente a Alemanha jogou muito melhor do que o Brasil. E se fosse o Brasil, o time teria colocado esse resultado assim no rosto dos alemães, teriam, não sei, gritado, teriam se comportado de outra forma, né? Outra maneira. Mas não, os alemães nessa situação, dava pra ver que eles também estavam inconfortáveis com essa situação, né? Que eles não... que eles, de uma certa forma, são humildes também. E eu achei isso bem legal. Que situação
bizarra, né? Eu acho que a gente falou no meio do áudio aí, eu acho que a Dilma naquela fala que nem quem vai ganhar, nem quem vai perder, ela tava falando da Lu. Porque ela conseguiu ser humilhada e ser exaltada ao mesmo tempo na mesma partida. Não, eu achei legal ela falando, né? Não, que o meu português é meio mais ou menos. Não, o meu alemão aqui, tipo, ele que tá ótimo. Exatamente. Não, e que situação surreal também você assistir um 7-1 na casa do adversário, você sendo metade brasileira, metade alemã, sem saber se comemora, se não comemora, cara, se assovia, se chupa cana, se casa, se compra bicicleta. Não, muito, muito, muito legal o depoimento dela. A gente vai falar muito sobre a Alemanha no próximo programa, né? Eu tô guardando minhas alegrias, meu carinho pela seleção alemã pro próximo programa. Mas muito legal o depoimento dela e muito legal esse depoimento de meio a meio, né? É interessante ouvir isso. Eu achei bem interessante mesmo. E agora a gente vai falar sobre o clima da cidade do Rio de Janeiro, como tava, tudo que aconteceu. Vamos contar algumas historinhas básicas aqui também, da gente perambulando pela cidade durante a Copa, mas não vamos falar de final. A final vai ficar pro 5º programa dessa série, que a gente vai contar onde a gente estava, onde a gente assistiu. Tem insegurança, tem incerteza se vai pegar o ingresso, tem conflito com a PM, tem tudo. A gente vai contar isso no 5º programa. Mas agora a gente vai falar do clima na cidade do Rio, que foi incrível, né? Eu acho que... Eu não sei se isso é uma impressão minha, mas eu acho que o Rio de Janeiro foi o grande centro dessa Copa do Mundo, onde todo mundo se reunia para a partir de então, ir para as outras cidades. E teve de tudo. Tava todo mundo aqui. Foi incrível. Teve fanfest, teve bebida, teve BG, teve tudo. No meu caso, teve muito trabalho, porque eu tava no lance e eu passei a maior parte do tempo trabalhando, rodando a cidade, conhecendo gente, entrevistando gente. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal trabalhar numa Copa do Mundo, foi muito legal presenciar uma Copa do Mundo na minha cidade. É realmente emocionante, até dar uma embargada na voz quando a gente começa a falar, começa a lembrar, porque, cara, Copa do Mundo é o maior evento do mundo. Qualquer pessoa que ouve o Armário da Bola sabe o quanto a gente é apaixonado por esse esporte. Esse podcast é uma grande declaração de amor nossa pelo futebol. A gente tá falando da história do futebol, a gente tá falando daquilo que a gente gosta. E assistir a Copa do Mundo no Brasil, acho que a gente nunca vai chegar perto disso, dessa celebração do esporte que a gente ama. E rodar pelo Rio de Janeiro nesse tempo todo foi realmente especial. Eu acho que o Rio de Janeiro, cara, é uma das cidades que melhor representam o espírito do Brasil, né? É até difícil falar, porque foram 2-3 anos ali que a gente teve Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas logo depois também, em que o Rio de Janeiro foi o coração disso tudo, né? E é um privilégio inacreditável a gente estar vivo no Rio de Janeiro nessa época, porque estar vivo no Rio de Janeiro é um privilégio. Exatamente. E a gente tem idade pra curtir isso, né, cara? A gente tinha 20 anos em 2014 e 22 em 2016. Moleque ainda, né, cara? Nessa época a gente ainda tá curtindo a vida pra caramba. Moleque, mas com idade suficiente pra curtir, com energia suficiente pra curtir. A gente deu muita sorte, cara, porque o Rio de Janeiro ficou uma coisa de maluco, mas uma coisa de maluco no bom sentido. Ficou uma coisa... Foi uma junção de muita gente, de muito lugar. Era como se fosse um conto de Gabriel Garcia Marques e Borges ao mesmo tempo, né? Era o realismo fantástico, completamente enlouquecido de milhões de pessoas e nações ao mesmo tempo, brindando a alegria de, aproveitar um momento feliz, né, cara? Cara, e isso movido pela coisa que a gente mais ama e se emociona no mundo, que é o futebol, cara. Isso é incrível, isso é incrível. E turbinado por outra coisa que a gente ama, que é cerveja, né? Que a gente não pode esquecer, não pode deixar de falar da cerveja. Tem isso. Não, eu queria... A minha grande história da Copa do Mundo eu vou deixar pro episódio que vem. Mas eu queria contar uma rápida história, que foi saindo de Argentina e Bósnia. Eu tava com o meu então chefe, Rafael Araruna, e ele falou assim: Chico, a gente tem uma festa aqui que vai rolar lá no Vidigal, que se pava um pessoal da NBA, o Rafa se amarra em NBA. Então, cara, tô desenrolando aqui, se pau eu consigo pra gente de graça. Tu topa? Eu falei, como é que eu não vou topar? Meu chefe me chamando pra uma festa domingo. Pra um comes e bebes? Aí fomos em casa, na minha casa, troquei de roupa rapidinho, falei, não, vamos.
encontramos um pessoal que ia com a gente. Aí chegamos lá, beleza, subimos no Vidigal, estamos lá no Mirante do Arvrão. Eis que, beleza, apareceu um cara da NBA, um outro, Steve Nash, Leandrinho, eu não conheço tanto assim e tal. Apareceu o Naldo Bene nessa festa. E assim que a gente chegou, o pessoal falou assim, ó, é open bar, tá? Festa patrocinada pela Budweiser. Eu olhei pro meu chefe e falei, amanhã você que me botou aqui, hein? Beleza, comecei a beber Budweiser igual maluco. Aí tamo lá na festa e tal, não sei o quê. Cara, eis que chega um cara de capuz. E aí, a expectativa é que... Eu não me lembro quem era, cara. Não era o LeBron. Era um cara sinistro da NBA que aparecesse na festa. Apareceu um cara de capuz, todo mundo falou assim, cara, esse é o cara brabo. Só que ele era muito baixo pra ser um jogador de NBA. Era um cara baixo pra ser basqueteiro. E aí a gente olhou, eu falei, aí depois de 59 cerveja na cabeça, eu falei, eu reconheço esse cara. Aí na hora que ele tirou o capuz, eu olhei e falei, é o Thierry Henry. Cara, maluco, pelo amor de Deus. Aí a gente continuou curtindo a festa, Thierry Henry lá no meio da galera, no meio de, assim, super gente boa, festa maneira pra caramba, tocando altas músicas maneiras, cerveja rolando solta. Eu sei que no momento eu virei e falei assim, eu preciso muito tirar uma foto com o Thierry Henry, porque esse cara é muito importante pro futebol, esse cara é muito importante pra minha paixão pelo futebol. E aí a gente falou assim, tá bom, vamos lá, vamos tirar uma foto com ele. E aí ele tava tirando foto com uma galera, tava curtindo e tal, aí eu falei, Thierry, o meu parco francês, Thierry, je peux ver une photo avec vous? Aí, não, sim, claro e tal, não sei o quê. Tiramos a foto e eu declarei, olhei para ele no fundo dos olhos dele, com meus olhos brilhando, e falei assim, vous êtes incroyable, você é incrível. E aí ele, oh, merci. E eu tenho essa foto com o Thierry Henry no Vidigal por causa da Copa do Mundo, sabe? É muito gostoso falar sobre a Copa do Mundo e é muito legal ouvir pessoas de vários lugares falando, né? Quase que eu roubo teu encerramento aí. É isso, né, cara? A gente falou muito de Copa do Mundo, deixamos esse programa aqui pra ser um pouco mais especial, pra falar daquilo que move o futebol, cara. A nossa paixão pelo futebol não é só paixão pelos gols, como a gente falou no começo do programa, é paixão pelas histórias. Quem faz o futebol são as pessoas, e as pessoas que estão no campo e as pessoas que estão fora dele. Porque quem viveu a Copa do Mundo também fez ela, e a Copa do Mundo só foi tão especial, só foi a Copa das Copas, só foi a melhor Copa de todos os tempos, por causa das pessoas e por causa do povo brasileiro. Um abraço aí, Polodum, o Márcio Canuto tá aí enlouquecendo com esse encerramento do podcast do Armário da Bola. A gente agradece demais todo mundo que tirou um tempinho pra gravar um áudio aí pra gente, pra contar história. Gente de tudo quanto é lugar, vários sotaques, uma mistura de sotaques. A gente foi a Babilônia brasileira aqui nessa edição. E Chico, seu destaque final. Eu vou deixar meu destaque final pra agradecer muito a cada uma das pessoas que colaborou aqui com a gente hoje, pra esse caleidoscópio, esse mosaico que a gente montou de toda a Copa do Mundo. Como a gente falou, a gente não escutou os áudios antes, então foi muito legal ir ouvindo os áudios e vendo que as pessoas contribuíram de uma forma muito legal, com histórias muito legais, com momentos muito legais pra gente. A gente conseguiu contar com a contribuição de pessoas que a gente ama e admira e que a gente fala aqui o tempo inteiro, cara. Pô, quantas vezes a gente já falou de Nepoprimo, de Yamin, de Renata, de várias pessoas que contribuíram aqui com a gente hoje. A gente já agradeceu, já mandou salve várias vezes e finalmente a gente teve essas pessoas junto com a gente agora para falar de Copa do Mundo. E não é de qualquer Copa do Mundo, é da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo 2014. Nossa paixão, nosso amor, nossa admiração. É muito legal contar a história. Eu particularmente gosto muito de contar a história, mas mais do que contar, eu gosto muito de ouvir história. Então foi um episódio que me deixou muito feliz. Eu tô com pena de você que vai editar, que vai ter que cortar coisa pra caramba, porque tá longo pra burro. Com certeza um dos episódios mais legais que a gente gravou, que me deixou mais feliz que a gente gravou. Meu coração tá explodindo de felicidade aqui agora. Chegamos então ao fim desse episódio especialíssimo sobre a Copa do Mundo. Mais uma vez agradecemos a todo mundo que guardou um tempinho pra mandar um áudio pra gente. Agradecemos a todo mundo que escuta a gente. Cara, a gente ama esse esporte, a gente tá amando fazer esse conteúdo, a gente tá gostando demais de produzir toda semana, discutir pauta e tudo mais. A gente agradece a todo mundo que escuta, todo mundo que compartilha.
E todo mundo que vem falar com a gente. Venham falar com a gente. Quem não contou a história aqui, conta a história, manda no Twitter, manda em qualquer lugar, fala com a gente. Vamos falar de Copa do Mundo. A gente tá passando por momentos difíceis, com pandemia, quarentena, governos fascistas. Vamos lembrar de coisa boa também, porque a gente precisa disso pra seguir em frente. Isso tudo vai passar e vamos, enquanto isso, lembrar de momentos bons. Você sabe, pra encerrar... Tem que fazer o EA, exatamente. Yes! Conta aí, Vamos. faz a... É isso, tem que fazer o aquecimento. Isso, aquecimento vocal. 1, 2, 3 e... Oh, yeah.